É bem provável que você já ouviu falar em hard skills e soft skills. É como se fossem, em português, eu traduziria como habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Esses termos eles são muito utilizados no mundo corporativo, nas empresas, naquela fase de recrutamento e seleção. Mas será que você sabe exatamente o que difere cada uma delas? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu me chamo Aline Sorban, se você ainda não me conhece, eu sou mentora de carreira, trabalho bastante com processos que ajudam a pessoa, o indivíduo, pode ser você no caso, a encontrar uma carreira que faça mais sentido e que você vá em direção dela, que você tenha coragem para agir e ir atrás dessa carreira que você tanto deseja. Então vamos lá para o tema de hoje. Hard skills são as habilidades técnicas, como eu comentei no começo desse vídeo. Seriam como assuntos ou temas que envolvem mais conhecimentos técnicos. Então, vamos imaginar uma pessoa, um arquiteto, que tenha que trabalhar com AutoCAD, que é aquele software que monta. Eu não sei muito bem, se eu cometer algum erro aqui, algum arquiteto me vê, me perdoe, porque talvez eu use algumas palavras erradas para explicar AutoCAD. Mas o AutoCAD é um software que ajuda os arquitetos a construir os ambientes, a construir como que vai ficar um espaço dentro de uma casa, ou a casa em si, né, a estrutura de um prédio, de uma casa, de um apartamento. Ele usa o AutoCAD para ajudá-lo nessa fase de desenvolvimento do projeto. Fazer um curso de AutoCAD é você desenvolver uma habilidade técnica. Ou, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito com Excel ou com PowerPoint, né, aquelas ferramentas do Office. Se ela faz um curso dessas duas ferramentas de Office, ela está está se empenhando na sua habilidade técnica em desenvolvê-la. Agora, vamos para outra, que é a habilidade comportamental, a soft skills. Ela envolve mais a questão, como o próprio nome diz, comportamentais. Então, elas é como se elas independessem das profissões que o indivíduo pode ter. O que eu quero dizer com isso? As habilidades técnicas, elas estão mais conectadas a uma profissão específica. Então, não faz sentido, se você é um dentista, você aprender sobre AutoCAD. Não faz sentido se você é uma pessoa que não mexe com o computador de maneira alguma, fazer cursos de Excel ou de PowerPoint. Agora, será que uma habilidade comportamental como negociação, falar em público, saber negociar, ela não depende do cargo da pessoa. Ela não depende nem da profissão, nem do cargo que a pessoa está, por exemplo, numa hierarquia dentro de uma empresa. Qualquer pessoa, ela precisa ter uma habilidade técnica, por exemplo, uma habilidade comportamental de inteligência emocional. Por isso que essa é uma principal diferença dessas duas habilidades. Enquanto uma está ligada a uma profissão, a outra ela independe da profissão e do cargo que a pessoa tem. É óbvio, por exemplo, que uma pessoa que ela apresenta mais trabalhos, ela é, por exemplo, um palestrante ou um treinador corporativo, ela tem que ter, por exemplo, a habilidade comportamental da comunicação maior do que uma pessoa que trabalha mais no back-office, por exemplo, de uma empresa. Mas ambas precisam ter essa habilidade comportamental. O que vai diferenciar é se é em grande ou pequena escala, às vezes com mais técnicas. Quer ver um outro exemplo? Uma pessoa que trabalha na área que trabalha com negociação com fornecedores de uma empresa. Ela precisa desenvolver melhor a técnica de negociação e oratória do que uma pessoa que não trabalha com fornecedor, que não vende a todo momento. Faz sentido esse ponto? E aí eu quero trazer uma frase do Daniel Goleman que eu acho genial. Que ele fala assim:
os CEOs, eles são contratados pela sua capacidade técnica, pelo seu conhecimento técnico sobre o assunto. E eles são demitidos pela falta de inteligência emocional, pela falta de uma dessas habilidades comportamentais. Eu ouso dizer que não são só os CEOs das empresas, são todos os cargos. E aí entra uma questão, eu tenho que focar apenas na habilidade técnica ou também na comportamental? É um ou outro? Não, são os dois. A questão é, as suas habilidades técnicas, elas conseguem te levar até um certo lugar. Só que o que vai fazer com que você cresça dentro de uma empresa ou que você se diferencie dos outros são as suas habilidades comportamentais. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um exemplo que eu gosto demais, que eu tive um dia, uma conversa, como se fosse uma discussão, um bate-papo no LinkedIn sobre esse assunto. Porque um rapaz, ele dizia assim, mas não faz sentido uma pessoa que trabalha, por exemplo, no back-office, um estagiário ou um analista júnior, dar tanta ênfase assim para o desenvolvimento de soft skills, de habilidades comportamentais. E eu falei, não, independe de que cargo ele esteja. Porque, por exemplo, se ele não tem uma inteligência emocional que faz parte dessas habilidades comportamentais, pode ser que um dia ele receba um e-mail grosso de um colega e se ele não tiver essa habilidade bem desenvolvida, é capaz de ele retrucar na mesma altura ou se não pior. Então, independe se a pessoa ela tem contato com clientes, porque a todo momento nós estamos conectados com outras pessoas, então por isso que eu reforço, né? Então, independe do cargo, as pessoas elas precisam desenvolver a habilidade comportamental. E aí, só voltando ao exemplo, porque a gente continuou conversando e eu falei para ele, olha, vamos imaginar que você busca um médico. E aí você tem 2 médicos. O conhecimento técnico de ambos são iguais. Os 2 fizeram faculdade, os 2 fizeram especializações naquela área que você precisa. Vamos pegar o exemplo, você precisa ir no endócrino. Os 2 fizeram faculdade de medicina, fizeram residência em endocrinologia, se especializaram, fizeram cursos, têm certificados. Então, a bagagem técnica dos 2 são semelhantes, são iguais. Só que um médico tem aquele quesito de empatia, ele sabe conversar com você na consulta, ele te pergunta como você tá, como é a sua rotina, seu estilo de vida, ele bate aquele papo com você. Já o outro, ele é meio seco, meio frio assim. Então ele te faz só o exame de rotina, mede a sua pressão, vê o teu coração e pronto, tchau. O valor da consulta dos 2 é a mesma. Imagina que todas as outras questões são as mesmas. Distância da sua casa, tá tudo igual. Só muda esse elemento. Um tem habilidades comportamentais mais desenvolvidas e o outro não. Quem que você vai preferir passar? Eu prefiro passar no primeiro, que tem conhecimento técnico suficiente, que tem habilidade comportamental, que me recebe bem, e aí eu vou me sentir mais acolhida, um ambiente mais agradável. E talvez eu me abra mais para consulta, né? Na consulta com ele, conte mais a minha rotina, que pode ajudar até a ele ter um diagnóstico melhor. Para você também é a mesma coisa? Faz sentido esse tipo de pensamento? E é por isso que eu comentei da questão da frase do Daniel Goleman, porque independe se o cara é um CEO ou não. Sinto eu que, independente do cargo da pessoa, nós somos contratados pela nossa habilidade técnica, mas nós podemos ser demitidos pela nossa falta de habilidade comportamental. E aí, um outro ponto para fechar o vídeo de hoje é: o conhecimento, ele está à nossa disposição, cada vez mais à nossa disposição. Você tem alguma dúvida de algum conceito, você abre o Google, você digita, você encontra a sua resposta. Para todo mundo, né? A internet está aí para facilitar isso. O que vai diferenciar um profissional do outro é essa questão
dos soft skills. O que eu ouço tanto as pessoas falarem de o mercado está saturado, já tem muitos profissionais na área, em todas as áreas. Isso é verdade. Porque o conhecimento, as faculdades são cada vez mais acessíveis, o que antes era para as pessoas, né, mais para poucas pessoas que faziam faculdade. Eu lembro da época do meu avô, que ele falava que era, se eu pensar na geração do meu avô, poucos da família da geração dele fizeram faculdade. Já dos meus pais, mais pessoas, da minha geração, da minha irmã, dos meus primos, cada vez mais pessoas fazem faculdade ou têm acesso ao conhecimento. O que vai diferenciar nós dos outros concorrentes é essas habilidades técnicas. Então, você saber se comunicar, você saber tratar o outro bem, você saber fazer negociação, né? Negociar com o outro, você ter uma flexibilidade, você conseguir se adaptar. Todos esses elementos, eles fazem parte das habilidades comportamentais. Então, pensem nisso. Se às vezes a gente fica tão focado no conhecimento técnico, esquece desses outros, achando que ter 1000 certificados, cursos no currículo nossa, vai deixar meu currículo mais pomposo. Sim, mas o que vai fazer você, né, o que vai fazer com que a empresa te segure e você cresça dentro daquela empresa? Para fechar, eu quero te fazer uma reflexão. Pense quantas pessoas você já conheceu ao longo da sua trajetória, ao longo da sua carreira, ou mesmo da sua vida pessoal, que eram muito inteligentes, tecnicamente falando, mas não conseguiam os cargos que gostariam de crescer, de se tornarem líderes, de se tornarem autoridades dentro das carreiras, dentro das empresas que participavam, que trabalhavam. Bem provável que essas pessoas, elas tinham alta habilidade técnica e baixa habilidade comportamental. Se tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários e não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Até semana que vem.